Boa noite, tudo bem, gente? Vou esperar uns minutinhos para o pessoal chegar para a gente começar o nosso bate-papo. Todos bem-vindos aí, deixa eu acertar aqui para esperar vocês. Tudo certo, espero que vocês estejam bem. Que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Sejam muito bem-vindos aqui para mais esse encontro, né? Que a gente vai proporcionar para vocês, a equipe Marca Resulte. Quero inclusive agradecer, né? O apoio de toda a equipe Marca Resulte para preparar esse conteúdo para vocês, para que a gente possa bater esse papo aqui hoje. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou esperar só mais uns minutinhos para ver se tem mais alguém que vai chegar aqui para fazer parte desse bate-papo com a gente hoje, tá? Então sejam bem-vindos, se acomodem, né? Que seja um bate-papo muito construtivo para todos vocês, muito positivo, para que a gente possa conversar a respeito de um tema muito importante, que é a nossa comunicação, né? Então, boa noite a todos. Vamos começar por aqui. Quem for chegando, chega daqui a pouquinho, né? Afinal de contas, quem chegou aqui no horário merece a nossa atenção aí, o nosso respeito por já estarem por aqui, tá bom? Bom, boa noite, pessoal, né? É muito bacana contar com a presença de vocês aqui em mais esse encontro da marca, né? Quero novamente agradecer aqui a equipe Marca por dedicar esse tempo aqui pra gente, preparar esse conteúdo foi preparado aí a algumas mãos para que a gente possa vir aqui e entregar para vocês, né, esse conteúdo. Então, muito obrigada pela presença de vocês, né, por estarem aqui, dedicarem esse tempo. É importante, né, a gente dedicar um tempinho. Eu sei que a rotina às vezes tira a gente aí do foco, mas quero agradecer a presença de todos aqui, tá? Vamos falar hoje aqui, mergulhar num tema muito importante e essencial para todo mundo, né, que tem relacionamentos. E aí, quando eu falo relacionamentos, tanto relacionamento profissional como relacionamento pessoal, que é muito importante, que é a nossa comunicação, tá? E como a comunicação, ela constrói a cultura, né? Porque não basta a gente só falar bem, a gente também tem que entender a forma como a gente se comunica, né? E como ela molda as nossas relações, como ela influencia as pessoas, né? E como ela constrói a cultura de uma equipe e de uma empresa, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Janaína, né? Atuo hoje como gestora comercial da Marca Resulte. Boa noite, tem gente que tá me dando boa noite aí. Boa noite, sejam muito bem-vindos, viu? Eu tô como gestora comercial na Marca Resulte, atuo há 15 anos na área de gestão, né? Em alguns cargos aí de segmentos que eu já estive, né? Já exerci aí a função como gestora. Aprendi muito em todas as áreas que eu trabalhei, né? Nos vários segmentos. Atuei na área de educação, atuei na área da indústria, atuei com telecom, atuei como prestadoras de serviço. E hoje eu tô aqui na Marca Resulte, uma empresa que há 18 anos atua no desenvolvimento de pessoas, um tema muito sensível, né? Para muitas empresas. Principalmente no que tange a parte de atuação sobre a estratégia, o fortalecimento da cultura e acaba reverberando, né, impactando na questão das pessoas, tá bom? Hoje nós vamos conversar sobre comunicação e como que ela constrói, né, a cultura dentro de uma empresa, tá? Mas primeiro quero começar aqui a bater esse papo com vocês e contar com a participação de vocês, fazendo uma pergunta, né, para que a gente comece a esquentar o nosso bate-papo e a noite. Então, primeiro de tudo, eu quero saber de vocês, né, quem tá aqui comigo. Quando você pensa na palavra liderança, né, qual é a primeira imagem, né, ou a primeira palavra que vem à sua mente, né? O que você entende que é algo relacionado à parte de liderança? Compartilha aqui comigo, né? Porque eu acho que é importante a gente começar esse aquecimento aí para entender um pouquinho
como que vocês entendem, né, que a liderança é representada para vocês, né? As pessoas estão trazendo aqui para mim, ó, a liderança é a parte de servir, tem muita gente que está colocando aqui. Liderança é ter um direcionamento, é uma pessoa que represente de repente uma autoridade ou alguém que coloque pra gente um direcionamento de que forma que a gente pode atuar, né? É importante a gente ter essa percepção para começar o nosso bate-papo aqui. Tem gente que tá falando aqui, ó, ajudar a construir, né? Que é importante também, a gente precisa ter esse conceito dentro da gente, né? Então, são muitas as palavras e as imagens, né? Que cada um de nós tem a interpretação do que é a liderança. Mas por que eu tô perguntando isso para vocês, né? Porque eu quero compartilhar uma curiosidade aqui com vocês, tá? Essa curiosidade, ela tá relacionada a alguns pontos que foram trazidos pra gente, né, através, ó, o pessoal tá colocando aqui pra mim, mais uma opinião aqui, que liderança traz confiança, é isso mesmo, né, a gente se sente acolhido pelo líder, direcionado, confiante, tá? Então, voltando aqui, para que eu tô colocando, né, fazendo essa pergunta, começando o nosso bate-papo, pedindo a opinião de vocês com relação a isso? Para que a gente possa trazer um dado muito curioso e interessante, né, das nossas pesquisas de cultura pelo nosso aplicativo da marca, né, que traz para a gente um dado muito interessante que está relacionado às principais falhas percebidas nas lideranças hoje, né? Então, o que a gente percebe desses dados em que a gente faz a aplicação da nossa pesquisa de cultura organizacional, né? Quais são os principais pontos que a gente recebe quando a gente faz esse trabalho, que é um dos trabalhos que a marca também realiza nas empresas, tá? Falta de empatia, né? Então, um dos motivos aí que a gente encontra das maiores falhas percebidas, né, nas lideranças hoje está voltado para esse ponto de falta de empatia. E o que é a falta de empatia? Muitos líderes, eles não escutam ou não se colocam no lugar do outro, né? E acabam gerando um distanciamento da sua equipe, do seu gestor, né? Com quem ele se relaciona, tá? Outro ponto importante que essa pesquisa, né, traz pra gente como curiosidade, está focado na visão individualista. Então, a visão individualista acontece quando cada um da equipe, cada membro, né, cada pessoa olha apenas para o seu resultado, para o seu departamento, né, sem compreender ou tentar compreender, né, a importância do coletivo. Então, qual que é o meu papel no grupo, né, e qual é o meu papel de forma individual, tá? Outro ponto importante está relacionado ao mau uso de canais de comunicação. E aí pode acontecer uma coisa muito engraçada, pode ser tanto por excesso de mensagens como por ausência, né? Ausência de clareza quando eu não opto por escolher um canal adequado para falar determinado tipo de assunto, né? Quando eu tenho que fazer alguma colocação, tá? E o último ponto que a gente traz dessa curiosidade, né, das falhas que são relacionadas aí à liderança, tá focado na falta de controle emocional, que é um tema que a gente tem recebido muitas sinalizações hoje no mercado, né, com relação à inteligência emocional das pessoas, tá? Então, a falta de controle emocional é quando um líder, né, um gestor, ele reage em momentos de pressão, a maneira como ele reage pode fortalecer ou pode fragilizar a cultura da equipe, né? Então, como que esse líder, quando ele tem que tomar uma decisão no momento que a gente trabalha alguma situação que precisa ser resolvida de maneira imediata ou de alguma situação que requer um ponto de atenção e aí o líder precisa decidir para qual caminho isso vai ser levado ou vai ser tomado. Então, a postura do líder aí com relação ao controle emocional, ela pode tanto fortalecer como fragilizar a cultura da equipe, tá? Esses pontos, eles mostram pra gente o quanto a gente ainda tem espaço para evoluir
quando a gente fala de cultura e de liderança, tá? Que eu quero deixar para vocês aqui? Algumas mensagens pontuais e algumas reflexões, né, com relação ao tema de comunicação e cultura, tá? Cultura, ela não é traduzida pelos valores, pela missão, né? Não é só traduzida pelos valores, pela missão e pela visão da empresa. Aquele quadro bonito que muitas vezes a gente vê quando a gente entra na empresa, na sala de recepção, né? Aquele panfleto ou aquele folheto que a gente recebe dentro de alguma ação que a empresa esteja promovendo naquele momento, né? Isso é só um ponto, uma demonstração da cultura, né? A cultura da empresa, ela faz parte dos comportamentos vividos diariamente. É disso que ela é composta, né? A comunicação é o que vai sustentar esses comportamentos, né? Então, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de dar feedback, né? O nosso jeito de lidar com os desafios do dia a dia e também, por que não, a nossa maneira de celebrar as nossas conquistas, né? A cultura de uma empresa, ela é aquilo que as pessoas fazem, que as equipes fazem, os gestores, né? Os líderes fazem quando ninguém está olhando, né? É aquela máxima de assim, quando eu estou ausente do meu departamento ou quando o meu gestor não está presente no mesmo ambiente que o meu, como que as pessoas se comportam, né? Como que elas agem, como que elas se comunicam, como que elas se expressam, né? É aí que a gente começa a identificar o que de fato é a cultura. Tem bastante gente aqui escrevendo exatamente, ó, então a gente entende que é isso, né? Vou trazer para vocês um exemplo mais concreto que eu acho importante, tá? Por exemplo, eu trabalho num segmento, né? A minha empresa trabalha com alimentos, né? Então, todos os dias eu tenho que lidar com a preparação dos alimentos. E aí, nessa preparação dos alimentos, é claro que a gente tem algumas regras, né? Focadas em higiene, em segurança, em uma série de coisas. Para exemplificar para vocês, é assim, se o meu gestor não está lá, a maneira como eu vou fazer a preparação daquele alimento, né? Se eu vou usar luva, se eu não vou usar luva, se eu vou usar uma touquinha, se eu não vou usar uma touquinha. Essa maneira, ela já diz muito sobre a minha cultura, né, empresarial. Porque o meu gestor, não necessariamente eu preciso ter uma pessoa ali que esteja dizendo para mim, olha, para que não haja contaminação no alimento, você precisa usar luvas, você precisa usar uma touca para não haver contaminação, né? Então, são esses pequenos exemplos que tornam a cultura algo do dia a dia da empresa. Não é só, né, vou repetir, mas aquela placa que a gente vê bonita, né, num vidro, com todos os dizeres, né, e principalmente, isso precisa estar no dia a dia de cada colaborador, tá? Então, uma reflexão é assim, se a comunicação que eu pratico dentro da minha empresa, ela é falha, que tipo de cultura eu estou construindo para os meus colaboradores, né? Aqui a gente também já tem um ponto muito assim importante de reflexão. A forma como a gente se comunica vai definir para o colaborador o que é aceitável dentro de uma empresa, né? Então, se eu falo com um colaborador de uma maneira gentil, educada, eu estou dizendo para o meu colaborador o que é aceitável, né? Em contrapartida, se eu falo com o meu colaborador de uma forma ríspida ou se eu nem falo com o meu colaborador, eu também estou dizendo para ele o que é aceitável dentro daquela empresa. E isso também eu posso estender para tudo que é valorizado, né, dentro de uma empresa. Qual é a postura que é valorizada? O que eu entendo que é aquilo que gere valor, que agregue para a equipe dentro da empresa, né? O que é cultivado e até mesmo o que é priorizado dentro de uma organização, tá? Então, para que a gente possa entender um pouquinho mais, né, de maneira mais aprofundada isso que eu tô falando para vocês, eu separei aqui, né, junto com a equipe marca, 3 pilares da comunicação que vão construir uma cultura, tá? E eu vou falar separadamente deles para vocês, para que a gente possa conversar aqui. Então, se vocês quiserem participar, fazer colocações, comentários, fiquem à vontade, que eu vou tentar dar uma olhadinha aqui, mas é importante também que tenha esse bate-papo para a gente ter essa troca, tá?
O primeiro pilar que a gente tem que trabalhar na comunicação para construir uma cultura, né, organizacional forte é a clareza, tá? Como que eu consigo trabalhar a clareza? Primeiro, para que a gente tenha mensagens diretas e sem ruídos. Então, como que eu posso identificar isso, né? Imagina, vamos supor, um líder que precisa avisar sobre a mudança de um horário de início de uma reunião que acontece toda semana. E aí o líder chega lá no departamento e envia para todo mundo uma mensagem assim: gente, talvez a gente precise começar mais cedo amanhã, mas eu confirmo depois, né? Então assim, ele passou uma mensagem, ele comunicou algo, mas percebem como não foi uma mensagem clara, né? Que não dá para a gente compreender. Então, olha a diferença se a gente tem uma comunicação clara, tá? Pessoal, a reunião vai começar amanhã de manhã às 8, ao invés das 9 horas, que é o nosso horário habitual, e o local permanece o mesmo. Então, eu evito, né, com essa clareza de informação, eu consigo economizar tempo e evitar retrabalho. Uma comunicação sem ruídos é sobre a gente simplificar e não complicar, tá? Então a gente precisa prezar por esse ponto quando a gente vai transmitir uma mensagem ou vai se comunicar. Ó, tem gente comentando aqui, o líder dita o caminho e o compasso, exatamente. O líder, ele tem a função, né, e até digo mais, a missão de direcionar o time, né, para onde a gente precisa caminhar. Então, por isso que ele precisa ter uma atenção muito especial com relação à comunicação. E sem clareza, sem ação. É isso. A gente não tem como cobrar a ação de um liderado ou de um colaborador se a gente não passa uma segurança e uma clareza para ele naquela mensagem, tá? Outro ponto importante para a gente trabalhar na clareza está focado em alinhamento de expectativas e papéis. O primeiro ponto que a gente tem que trabalhar aqui, e eu gosto de sempre dar exemplo porque é mais fácil da gente compreender, então vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, tá? Um gestor, né, chega e faz um comentário sobre um projeto. Quero que vocês deem atenção especial à entrega desse relatório. Então a gente recebeu uma mensagem, mas percebem que ela não está definida para quem é, o que cada um vai fazer, qual é o prazo, né? Então, a maneira mais assertiva da gente conversar seria assim: Maria, vamos dar alguns nomes fictícios aqui, né? Você vai ficar responsável por fazer a coleta de dados. João, você vai analisar esses dados, né? E a Ana cuida da apresentação final. E eu preciso, gente, desse relatório até sexta-feira às 17 horas. Então, vocês percebem o quão é importante a gente trabalhar o alinhamento das expectativas, né, e a definição de papéis. Porque se eu não fizer a transmissão da mensagem de uma maneira clara, quem recebe pode entender de uma maneira em que ele, primeiro que ele não se inclua nisso, ele acredite que ele não precise contribuir, né? E segundo, porque como já fizeram um comentário aqui, a gente tem que trabalhar a parte de clareza para gerar uma ação, né? Senão a gente só transmite uma mensagem. A gente não consegue colher um resultado, né? E fazer com que isso aconteça de verdade, tá? Quando a gente tem a expectativa e os papéis claros, todo mundo sabe o que entregar, quando entregar e como. E aí a equipe sim caminha junto, porque ela está direcionada, ela está compreendendo a minha mensagem e está atenta à minha comunicação, tá? E por último, não menos importante, a gente tem que se certificar de que a mensagem foi compreendida, né? Aquela velha máxima que muitas pessoas trazem pra gente, o óbvio também precisa ser dito, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, né? Então, vou dar outro exemplo para vocês. Um gestor diz assim: pessoal, eu quero que esse processo seja revisado com urgência, mas e aí? Como que o meu liderado vai entender essa mensagem? E se a gente parar para pensar, a gente fala muito dessa forma no dia a dia, né? Porque pra gente essa mensagem tá clara, mas para as pessoas que estão trabalhando junto comigo, essa mensagem pode não estar clara. Então é por isso que a gente precisa checar se a mensagem foi compreendida. Então o que eu preciso fazer?
que a gente consegue trabalhar isso com algumas perguntas, né? Pessoal, olha, vamos revisar o processo de checklist de carregamento até amanhã às 18 horas, tá? E por favor, me confirmem se está claro o que precisa ser feito, né? Ou se vocês têm alguma dúvida, né? Ou o que vocês entenderam como prioridade nessa demanda que eu encaminhei para vocês. Então, é muito importante que a gente faça essa checagem, tá? Detalhes fazem a diferença. De fato, né, é o que eu digo. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para quem eu tô passando, transmitindo essa mensagem. Então, checar se existiu um entendimento por parte dessa mensagem não é uma desconfiança, tá, pessoal? Muitas vezes as pessoas pensam isso, né? Checar se houve entendimento é uma responsabilidade, né? É o tom que eu dou para se a minha comunicação ela tá completa, né? E se a minha mensagem foi compreendida de forma correta pela aquela pessoa que eu tô transmitindo, tô pedindo uma tarefa, tô fazendo um comunicado ou tô demandando algum assunto para que ele trabalhe, tá? Então esse foi o nosso primeiro pilar, né? Que é a clareza. Mas eu tenho outro pilar também, que é a parte de conexão, que é um ponto muito importante, principalmente hoje em dia, tá? A comunicação, ela precisa gerar um pertencimento, gente. Então, eu preciso envolver os meus colaboradores, a minha equipe, no sentido de entender como que eles também agiriam em certas situações, trazer eles para perto, né? Questionar, olha, o que você pensa sobre esse tema, né? Como que você acredita que de repente a gente pode resolver essa situação? Se você estivesse no meu lugar, de que forma você conduziria essa situação com o cliente, por exemplo? Então, eu dividir, né, esse tema, essa parte, né, com o meu colaborador, com a minha equipe, ela gera um pertencimento. Ele se sente aberto para falar sobre o que ele pensa, o que ele acha. Então, ele se sente parte, ele está envolvido naquele tema, tá? Outro ponto importante ainda na conexão é ter uma escuta ativa e empatia, porque ambas fortalecem os relacionamentos e também afirmam e geram um engajamento, né? Então, quando eu permito ao meu colaborador falar sobre uma situação, eu entendo que ele pode me trazer algumas coisas, né? Mas principalmente eu entendo que ele também quer fazer parte, né? Que ele quer estar envolvido naquela situação, ele quer estar envolvido naquele tema, ele quer ter a oportunidade de falar o que ele acha ou o que ele pensa sobre aquele assunto, e isso é muito importante, tá? Ainda sobre a parte de conexão, atitudes simples de comunicação fazem as pessoas se sentirem valorizadas no trabalho. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de bateu a meta, parabéns, vamos comemorar, vamos celebrar, né? Fizemos uma venda, vamos comemorar, vamos celebrar. É claro que a gente tem que fazer isso também, né? Mas eu acho que nos pequenos gestos, nas pequenas vitórias, a gente também tem que reforçar, né, a importância e a valorização desse trabalho. Então, por exemplo, tá? Você identificou que um colaborador atendeu um cliente de uma forma que você ficou muito satisfeito, o cliente ficou satisfeito e aquilo foi uma situação de sucesso, né? Que o cliente ficou satisfeito, gerou-se uma venda satisfatória e o cliente ficou feliz e o colaborador deu o melhor dele. Ele esteve ali presente, ouviu, né? Atendeu. Então, como é importante a gente valorizar essas pequenas atitudes, né? Um colaborador parou o que ele estava fazendo no dia a dia dele, ele foi dar um suporte para um colega de equipe, né? O quanto é importante a gente valorizar isso no trabalho nesse momento, para que as pessoas se sintam valorizadas, né? Para que elas entendam o papel delas ali, tá? Então, é muito importante. Tem mais uma perguntinha aqui, um comentário, na verdade.
abertura e atenção para ouvir. Muito importante, é isso, né? É muito importante a gente ter abertura e também a escuta ativa, a atenção de ouvir, né? Vamos provocar esse movimento e também se dispor a poder ouvir, a poder entender, a poder trabalhar isso junto com a equipe, tá? E o nosso último pilar, não menos importante, né? É a consistência, tá? O que é a consistência? Quando a gente fala numa coisa consistente, é quando eu tenho que fazer e repetir, fazer e repetir, fazer e repetir, né? É isso que a gente chama de consistência. Mas como que ela pode funcionar na nossa comunicação? A gente trabalhar bastante a parte de repetição de mensagens alinhadas, né? Que vai criar uma identidade cultural através de pequenos rituais. E aí vamos dar exemplo? Eu tenho a disponibilidade de fazer uma reunião diária breve de 5, 10 minutos com a minha equipe todos os dias, para falar de temas que a gente resolveu no dia anterior, para falar quais os temas que a gente vai ter que tratar naquele dia, quais são os nossos desafios, né? Para que a gente crie um ritual. Né? Nesse ritual eu estou fazendo uma repetição de mensagens e com isso eu transfiro isso para minha equipe, para o meu time e eu tenho uma consistência, né, de uma ação que vai trabalhar isso na equipe de uma forma muito positiva, tá? Estão trazendo aqui para mim também, ó, ouvir com empatia, sempre a gente tem que ouvir com empatia, né? É se colocar de fato ali como um bom ouvinte, participar, né? Dar a oportunidade, porque é um gesto muito importante, principalmente para o líder, né? Os líderes precisam ser os primeiros a comunicar e viver os valores da empresa, principalmente em situações de decisão importantes, né? Nas posturas diárias, quando a gente está agindo sob pressão. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão, qual é a minha forma de comunicar e viver os valores, né, que a empresa, que eu sou líder, que eu sou gestor, transmite, né? Então, isso diz muito também, né? Então, o líder, ele precisa ser o primeiro a trabalhar e a comunicar a vivência dos valores da empresa. Líder é exemplo, exatamente. Líder sempre vai ser o exemplo, né? Exemplo de pontualidade, exemplo de forma de comunicação, exemplo de forma de tratar e se comunicar com as pessoas, exemplo de o que é prioridade dentro da empresa, né? Então, são pontos muito importantes que a gente tem que trazer para a nossa liderança do dia a dia, tá? E aí eu quero trazer para vocês um exemplo prático dessa questão que eu coloquei aqui, que está totalmente relacionada ao que a gente tem de consistência, né? Principalmente na nossa forma de comunicação e na nossa linguagem, tá? Vou falar um pouquinho para vocês do Magazine Luiza, acredito que todo mundo conhece aqui, né? A empresa Magazine Luiza. Ela é conhecida pelo jeito humano e muito próximo de se comunicar. A Luísa Trajano, que é a CEO, né, sempre reforçou, né, de uma forma simples e muito constante, que o foco do Magazine Luiza é gente que gosta de gente, né? Esse mantra, essa frase, né, esse valor da empresa fica repetido em campanhas, em treinamentos, em falas de liderança durante as tratativas diárias, as reuniões, sempre de uma forma muito alinhada, né, ao jeito que a empresa trata colaboradores e clientes. Qual que é o resultado disso, gente? A gente criou uma cultura organizacional que é centrada nas pessoas e ela é tangível, né? Ela é reconhecida nacionalmente como uma das empresas que tem o melhor clima de trabalho. Então, o que eu fiz? A comunicação que eu trabalhei foi de uma forma tão clara e constante, né, de valores humanos, que ela transformou a cultura em algo palpável para as pessoas, né, para os colaboradores. Então, cada colaborador entendeu que, além de fazer negócios, né, que é a parte de venda, que é oferecer o produto, é entregar o produto para o cliente, é, antes de tudo, cuidar das pessoas.
né? Então, o como é importante a gente trabalhar essa mensagem de uma forma consistente no dia a dia da empresa, tá? Então, é muito importante que a gente consiga identificar esses pequenos pontos, né? Para conseguir atuar de uma forma muito presente, muito ativa, né? E muito consistente com relação à cultura organizacional. A cultura da empresa, ela é construída no nosso dia a dia. A base dela, o que vai sustentar essa cultura é a nossa comunicação, tá? Então, é um ponto de reflexão muito importante para todos os líderes, para todo mundo que tem cargo de gestão, de liderança, que tem equipe, né? Para ter essa reflexão no dia a dia e poder aplicar isso, né? De uma forma efetiva, tanto para a equipe como para a cultura da empresa mesmo, tá? E aí eu quero trazer para vocês um resumão, né? De tudo isso que a gente conversou aqui, tá? Até esse momento. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente toda vez que a gente pensa em comunicação, né, focada na cultura organizacional. Então, a comunicação, ela não é apenas transmitir a informação. A comunicação, ela é inspirar, ela é alinhar, ela é consolidar a cultura, engajar a equipe, né? E isso se faz com a conexão com as pessoas, nas minhas atitudes diárias, na minha forma de me comunicar diariamente, na maneira como eu me expresso junto à equipe, junto aos colaboradores, né? Junto aos meus pares de trabalho, junto aos outros departamentos, né? São nessas pequenas atitudes que eu consigo identificar, né? Os pontos principais para a gente poder trabalhar a cultura dentro da empresa, tá? A cultura, ela não é uma responsabilidade apenas da empresa ou da liderança, né? Um ponto muito importante é assim, cada um de nós, como pessoa, como indivíduo, né? É parte fundamental desse processo, né? Então, eu não posso transferir essa responsabilidade só para os líderes, né? Ou, de repente, para um grupo específico da empresa, não, né? A cultura, ela é responsabilidade de todo indivíduo que está ali todos os dias e que faz parte da empresa, tá? Então, é importante a gente se questionar, né? O nosso papel como indivíduo, como representante da cultura empresarial, organizacional, os valores da empresa, e isso a gente faz todos os dias, tá? Através da nossa comunicação, através do nosso relacionamento. O primeiro passo que a gente tem que fazer, né, é olhar para dentro da gente mesmo e se perguntar, depois desse bate-papo que a gente teve aqui, né, quais são os meus maiores desafios na comunicação, né? Se eu me entendo como um comunicador, né, que tem uma postura um pouco mais introspectiva, né? Se eu sou um comunicador que eu tenho uma postura um pouco mais proativa, então eu tenho que fazer essa autoanálise, né? Para entender o meu papel como construtor de cultura dentro da empresa, tá? O comunicador, ele não é apenas uma pessoa responsável por transmitir informação, né? A gente já falou sobre isso. Por quê? Porque ele inspira pessoas, né? Ele alinha intenções e compromissos. Ele trabalha muito a parte de gerar engajamento e conexão com as pessoas, né? No dia a dia, tá? O pessoal tá comentando aqui, ó, todas as pessoas constroem a cultura, falamos a respeito disso aqui, né? E independentemente do perfil, a gente precisa buscar se conhecer, né? É o que eu falo, a gente precisa buscar esse autoconhecimento, se perceber, refletir, poxa, como que tá a minha comunicação? Como que eu me comunico todos os dias com a minha equipe, com os meus pares, com meus gestores, né? Para que eu faça essa pergunta e me coloque no papel de
construtor da cultura organizacional, tá? Então, o nosso estilo de comunicador, né, de comunicação, o meu estilo comunicador, ele vai influenciar em alguns resultados. Eu vou dar exemplo aqui, né, sobre isso que nós estamos falando. O autoconhecimento ajuda a melhorar a comunicação totalmente, né? É importante a gente ter essa clareza, né? Independente do perfil que eu tenho, o pessoal tá comentando aqui, é preciso buscar a sua forma de comunicar, exatamente, né? Então, quando a gente identifica o nosso estilo de comunicação, eu consigo influenciar alguns resultados. Eu vou dar alguns exemplos aqui, que eu sempre gosto, né? Vocês já notaram que eu gosto de trazer alguns exemplos para a gente conseguir compreender o conteúdo de uma forma melhor. Então, por exemplo, se eu sou um comunicador, né, muito introspectivo, se o meu perfil é de uma pessoa introspectiva, pode ser que eu passe por uma perda de oportunidade, né? Porque se eu não consigo me colocar, ou se eu não consigo fazer qualquer tipo de movimento, né, no sentido de me expressar de uma forma mais com intensidade, eu posso perder uma oportunidade. Da mesma forma, se eu for um comunicador muito intenso, uma pessoa, né, que passa uma comunicação muito assim, enérgica, né, que eu tenho uma forma de me comunicar muito enérgica, muito impulsiva, né, eu posso também afastar algumas pessoas e gerar a sensação de que eu não sei atuar no planejamento, porque eu faço tudo de última hora, então eu falo de uma maneira abrupta, né? Então, por isso que é importante a gente ter atenção a esses detalhes. Qual é o meu perfil de comunicador? Se perceber, né? Porque a gente sempre tem uma maneira de melhorar, de calibrar, né? De me adequar a certas situações, de fazer alguns movimentos que me permitam agir de uma maneira mais inteligente naquela situação e naquele momento. Ó, o pessoal tá colocando aqui, eu era introspectiva, melhorei muito, é isso que a gente tá falando, né? Se eu tenho essa clareza de perceber que eu sou uma pessoa introspectiva, eu posso trabalhar isso, né? Eu posso desenvolver essa comunicação para que eu me expresse de uma maneira melhor, de uma forma mais assertiva. E o agressivo derruba a cultura, de fato, né? De fato, ele é um perfil, uma comunicação agressiva, ela derruba a cultura, né? Ela não pratica tudo que a gente falou até agora, né? A questão da escutativa, de trabalhar o engajamento, de trazer o colaborador para aquela conexão do time. Então, são pontos que a gente tem que ter muito cuidado, né? A evolução, ela vai acontecer quando a gente conhece o nosso perfil comunicador e aí a gente passa a aplicar algumas técnicas, né, adequadas para que eu tenha um desempenho que me possibilite gerar essa comunicação de uma maneira mais clara, assertiva, de maneira conectada, que nem a gente falou até agora, para trabalhar a cultura da minha equipe, tá? A comunicação, ela não vai revelar só a forma como a gente fala com os outros, mas ela também vai revelar como a gente escolhe construir a cultura de todos os dias, gente, né? A forma como a gente se comunica vai trazer pra gente a maneira como eu escolho trabalhar a cultura dentro da minha empresa, tá? Aí estão colocando aqui, e principalmente com os jovens de hoje, exatamente, né? É um público que a gente tem que ter esse cuidado da questão do pertencimento, de gerar engajamento, né? Se eu tiver uma postura agressiva com um jovem hoje, dentro da minha equipe, eu só vou fazer com que ele se afaste, né? Ou que ele não se encaixe ali, e vai chegar uma hora, como ele não tem
uma conexão com a liderança, com a cultura e com a empresa, ele não vai se encaixar ali. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? De ter uma comunicação e trabalhar a parte de técnicas adequadas e ferramentas adequadas para que eu tenha uma comunicação adequada e principalmente que essa comunicação surta efeito na cultura, que como a gente já falou até agora, né? Que é construída diariamente por cada colaborador, cada indivíduo que faz parte da empresa. Aí tem mais gente falando aqui, ó. Aqui, ser exemplo de comunicação assertiva gera admiração na liderança, exatamente, né? Quando a gente tem uma comunicação aberta, quando a gente tem uma comunicação próxima, a equipe traz pra gente também uma abertura, uma leveza, né? No dia a dia, para essa troca, para essa construção de cultura e esse trabalho em conjunto. Aí tem mais gente falando aqui, ó. A liderança lapida a habilidade de ser mediador e construtor de pontes entre os lados de dentro da corporação. Exatamente, né? É o que a gente vem trabalhando aqui, né? A gente tem que atuar como mediadores, né? Nessa construção de processos de comunicação para gerar, né? A cultura, para trabalhar internamente todos os dias a cultura dentro da empresa, tá? Então, para concluir aqui tudo isso que a gente trouxe, né, até esse momento para bater esse papo, a forma como você se comunica é o reflexo da cultura que você ajuda a criar, né? Resumindo tudo isso que a gente trabalhou até aqui, então a forma como você, líder, gestor, né, indivíduo presente dentro da empresa se comunica é o reflexo da cultura que você mesmo está ajudando a criar. E aí a gente vai trabalhar aqueles pontos que eu lá no comecinho da live eu trouxe para vocês, né? Quando eu reflito, por exemplo, na maneira como eu me comunico dentro da empresa, eu estou passando uma mensagem para os colaboradores e para a minha equipe, né? O que eu valorizo, o que eu priorizo, né? O que eu entendo que é algo que seja importante para a empresa, o que a empresa, de que forma a empresa se comunica, eu represento isso como indivíduo, né? Então é importante a gente ter essa clareza de entender a nossa maneira de se comunicar e trabalhar esses 3 pilares que a gente trouxe para cá, tá? Que é a parte de clareza, né? Que a gente conversou a respeito da mensagem, de como a gente pode fazer isso, da consistência e da conexão. São pontos muito importantes para a gente poder trabalhar. Tem mais gente conversando aqui, ó. Fortalecendo a confiança com sua equipe, pares e gestores. Isso mesmo, né? A gente tem que, através da nossa comunicação, a gente também faz esse movimento, né? A gente trabalha muito o fortalecimento da confiança, da segurança, né? Da equipe entre pares e gestores. E principalmente da abertura que eu dou, né? Para as pessoas poderem também ter essa comunicação de forma clara e essa troca no dia a dia, que é muito importante, tá? É primordial o gestor trabalhar e evoluir a comunicação, de todo modo, é o que nós estamos falando aqui, né? O gestor, o líder, ele é um ponto principal de atenção dele, tem que ser essa reflexão que a gente está fazendo aqui, de que forma que eu estou trabalhando, né, a minha comunicação. Comunicação gera conexão, chave poderosa, é isso, né? A maneira como eu me comunico vai gerar uma conexão com as pessoas com as quais eu me relaciono, né? Então é importante a gente ter esse pensamento, essa análise como presente, como indivíduo que representa a empresa e que tá ali todos os dias, né? Atuando, se desenvolvendo e fazendo parte do time, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Se esse tema, se esse encontro aqui, esse bate-papo, essa troca que a gente teve aqui, né? Durante esse tempo que estamos aqui, trouxe algumas reflexões para você, né? Aprendizados principalmente, né?
Imagina se você tivesse a possibilidade, né, de participar de um treinamento de 2 dias inteiros, em que a gente trabalha muitas técnicas e muitas ferramentas transformadoras para a sua forma de se comunicar e impactar a cultura da sua equipe e da sua empresa, tá? Quero comunicar para vocês, né, que nos dias 18 e 19 de setembro, em Campinas, vai acontecer a nossa imersão Comunicação Mais Result, um treinamento da marca, né? Nesses 2 dias a gente vai ter muitas vivências, muitas atividades direcionadas, muitas construções em grupos, dinâmicas, apresentações, né? Muito conteúdo prático para que você, líder, saia na frente, influenciando, conectando e construindo resultados, tá? Um ponto importante, a gente tá caminhando, né, para o fechamento das últimas 5 vagas. Então, para garantir seu lugar, tem que ser já. Ó, tem gente falando aqui, ó, eu fui, recomendo, já participei, isso mesmo. Tem que participar dessa experiência, dessa vivência. É uma vivência transformadora, né? Uma ótima comunicação abre portas, eu sou prova disso. Olha que legal, né? A gente ter atenção para esse ponto é muito importante, tá? A gente atuar, né, na nossa comunicação. Então, a imersão Comunicação Mais Result, ela atua nesses pontos, fala bastante, a gente trabalha muito... pilares muito importantes, influência, negociação, né, persuasão, né, como que eu faço para me conectar quando eu me comunico, né, independente da função que eu ocupe, do cargo que eu exerça, com quem eu me relaciono, tá? Então a gente tá a caminho aí do fechamento das últimas 5 vagas, se você quer garantir o seu lugar, tem que ser já, afinal a comunicação, como a gente já falou até agora aqui, pode ser o nosso maior diferencial, né? Como peso de carreira, vamos dizer assim, né? E também da cultura que você quer construir, tá? Então, se você quer saber mais detalhes, se interessou, gostou desse conteúdo, acredita que possa ser algo que vai trabalhar aí de forma positiva no teu dia a dia, né? Como profissional, como pessoa, manda uma mensagem no nosso direct, no direct aqui da marca, que a nossa equipe vai fazer contato com você, vai te passar todos os detalhes e vai fazer com que você se encaixe aí nessas últimas 5 vagas, tá? Eu acredito muito que essa experiência vai ter um impacto positivo para você, para que você tenha uma reflexão, né, nesses 2 dias presenciais de como você pode transformar a sua comunicação, né, para construir uma cultura, para embasar a sua cultura organizacional de uma forma muito diferente, tá bom? Era esse o recado, né, que eu queria passar para vocês aqui. Hoje, em mais um webinar, mais um encontro aí que a equipe Marca preparou, com esse conteúdo muito valioso que a gente dividiu aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, as trocas que a gente teve aqui, né, aos comentários, ao quanto a gente pôde refletir, né, e falar de um tema muito importante. Então, corram lá, mandem um direct pra gente, façam contato com a equipe da marca. Eu, como gestora comercial, vou ter o maior prazer de atender vocês, para falar mais detalhes, para ter vocês com a gente nessa turma de imersão, para falar desse tema tão importante que é a comunicação, como ela pode influenciar, gerar conexões, gerar engajamento para você, para sua empresa e para sua equipe. Mais uma vez, muito obrigada pelo tempo de vocês, né, por estarem aqui, por estarem presentes em mais esse bate-papo e mais esse encontro. Agradeço o carinho de todo mundo que esteve aqui, que participou e que comentou. Desejo uma ótima semana, uma ótima noite e um bom descanso para vocês. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Ah, que gracinha aqui, ó. Parabéns pelo conteúdo e congratulações para toda a equipe da marca. Muito obrigada. A gente é que agradece, obrigada por compartilhar. A gente é que agradece, né? É muito importante a gente ter essa troca e poder
fazer essa troca, esse compartilhamento de conhecimento com vocês, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa noite, obrigada, gente, boa semana!